Boa tarde, pessoal. Olha, gente, mais uma vez aqui numa live mega especial, muito especial. E eu já vou entrando, já chamando a minha Nutri, porque eu muito, porque senão o tempo esgota. Aê, ela já tá por aqui. Vamos ver se ela já entra. Aê, muito bem. Oi, Ele tá me vendo? não estou te vendo, tá Eu uma tô vendo. tela. Sua tela É, tá vê se não virou. Aperta o botãozinho para virar. Aê, agora sim, eu tá também. perfeito. Eu também, vamos ver. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Tudo bem, e você? Graças a Deus. Eu falei que eu já ia te chamar de cara, porque a gente precisa fazer essa live render, porque uma hora para nós não é suficiente. Não, tem Não é tema, tem que ser suficiente. o dia inteiro. A gente dá para conversar o dia inteiro e Dá, ainda não acaba, não é verdade? verdade, Eu é muito queria, assim. eu queria muito que o pessoal aí que estivesse entrando colocasse o aviãozinho, manda para as pessoas aí para a gente conseguir alcançar mais pessoas ainda, né? Gente, vai enviando o aviãozinho, vai. Ó, eu tô enviando os meus aqui também, porque eu quero que o pessoal realmente escute e entenda, porque é um assunto muito legal que a gente vai falar hoje, né, amiga? Muito, muito legal. Quase não se fala. Quase não se fala por aqui. Pessoal, eu quero que vocês conheçam, né, os meus seguidores, e eu quero que o pessoal da Eleni também me conheça. Porque Pode. aqui vocês me conhecem como Nutri, né? Na verdade, eu sou uma paciente da Eleni. Porque eu aprendi né? Faz pouco tempo, não faz muito tempo não, né, Eleni? É, Que nós precisamos nos permitir esse cuidado, né? A gente precisa, não é porque nós somos profissionais que a gente não precisa de profissionais. Eu falo que eu tenho uma equipe multi maravilhosa. É psicóloga, é fisioterapeuta, é minha nutri, é médico, é tudo. Por quê? Porque a gente precisa se cuidar, não é verdade? Eu vou sim. abrir para você se apresentar. Apresenta a Quironutri. Pessoal, de Indaiatuba, ela tem de Indaiatuba, gente. Ela tem uma Isso. clínica linda, maravilhosa. Fala mais, amiga. Então tá bom. Então eu quero te agradecer, né, primeiramente por essa oportunidade de falar aí no seu perfil, também de ter essa oportunidade tão maravilhosa de falar desse tema que o pessoal precisa tanto ouvir, né, tanto homem quanto mulheres. Então, eu sou Nutri, nós nos conhecemos, né, Flávia, desde a faculdade, então a gente já tem caminhado juntas há algum tempo. Eu tenho uma clínica aqui de quiropraxia e nutrição aqui em Dayatuba. Então, meu marido é o quiropraxista, eu sou a Nutri, se chama Quironutri, né? Por isso que o nome é esse. E nós trabalhamos de forma integrativa. Então, casos que ele não consegue resolver, eu tenho que ajudar e vice-versa também. Ai, que delícia. E, Eleni, eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal, assim. Turma, eu falei que eu ia revelar, né? Nós íamos revelar o que aconteceu com a Flávia Godoy ali em 2025. Porque, de fato, em janeiro caiu uma bomba assim no meu colo. Não foi, Eleni? Foi uma Foi. bomba assim. Como que a Nutri tá com esses exames assim? Eu vou falar rapidinho. O ano de 2024, eu trabalhei e não me cuidei. Eu não fazia uma atividade física. De fato, eu só trabalhei, né? E quando a gente tem essa carga, o pede socorro, né? Eu fui na Eleni, nossa, já foi em janeiro. Eu falei, Eleni, me socorre. E até então, a gente tem dados, né, tradicionais, valores de referência, e a Eleni me fez enxergar de outro lado. Por isso que eu falo que 2025 foi a virada de chave, que eu entendi o que é saúde da mulher, que eu entendi o que é
a medicina integrativa, a nutrição integrativa. Você me fez, né, passar com o médico da integrativa para eu entender tudo isso. E assim, eu fui uma paciente bem rebelde, né? Ah, mais ou Eu, menos. gente, é sério. Hoje eu me coloco no lugar, eu falo, Senhor, o que que é isso? Eu fui assim, então com um jeitinho, ela foi me moldando, me apresentando, porque é o novo, né? O novo que assusta, o novo, como assim eu tenho que mudar? O que que eu tenho que mudar se eu já faço tudo direito, né? Sim, Então eu e quero que você, você para mim, fale um sempre foi um pouco. exemplo de alimentação, de fazer tudo certinho. Eu sempre falo para os pacientes, ó, o plano alimentar, você tem que fazer pelo menos 70, 80%. Se você fizer 70, 80%, já vai mudar muita coisa. A Flávia faz 100%, gente. Isso, E como e a que uma gente pessoa que faz, vai, vamos dizer 99%, como que uma pessoa que faz essa porcentagem tão alta na alimentação, né? De repente bagunçou todos os exames, de repente a ferritina dela, cadê? A B12 sumiu, a vitamina D desapareceu. O que que aconteceu? Mas, Eleni, eu nunca vi nenhum ginecologista meus 45 anos, que esse ano não conta, porque esse ano eu já sei. Nenhum ginecologista me apresentou tudo isso, sabe assim, toda essa criação de Deus, porque não foi o homem que inventou, né? Tudo isso que você me apresentou, me fez ir atrás, correr, estudar, entender o que é a saúde da mulher de fato, né? O que o impacto da menstruação, do dia a dia, tudo isso, como reflete tão profundamente nos exames, na saúde, né, de sim, fato, o não conseguir emagrecer, né? Como que uma sim, pessoa que come 100% não emagrece 1 grama? Tem algo errado. Então, eu sim. queria que você falasse para os seus pacientes e para os meus. Eu quero que eles te ouçam, porque a gente fala, 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 fala. Quando vem uma pessoa nova, maravilhosa, eles ouvem também. Tá Fala bom. aí, me conta. O que Tá. aconteceu? Toda essa bagunça que eu contei, meu Deus. Então, a Flávia, gente, foi um caso, acho que um dos mais surpreendentes, assim, até o momento. Porque eu vou deixar ela contar depois como que estava a menstruação dela, tudo que aconteceu. Mas, assim, mesmo ela fazendo tudo certo, né, com a alimentação 100%, as coisas estavam desandando, assim como ela comentou. O que a gente trabalha com evidências, né? Então, assim, tem que trabalhar com a ciência, com as evidências e tudo que a gente pesquisa, né? E, assim, a gente não para de estudar, então a gente sempre tem nada que sai da nossa cabeça, né, Flávia? A gente não fica inventando, será que tal coisa, se eu der, vai dar certo? Não é assim, né? Então, o que eu mostrei para ela, né? Falei assim, o nosso corpo, por dentro, é um mundo invisível, é um universo invisível, né? A gente não tem essa noção. Tanto que, às vezes, quando eu faço palestra, eu falo, gente, por dentro é um universo, tem vários planetas ali, tem várias coisas funcionando em sintonia. É uma forma, assim, alegórica, né, de falar sobre isso. Mas quando você pensa que o corpo tem trilhões de células e que é um laboratório de química, onde tudo tem que estar muito bem equilibrado para funcionar corretamente, começa a mudar a nossa visão. Então, eu sempre falo assim, as células, elas respiram, elas se alimentam também, elas precisam de nutriente. E aí você começa a pensar, o conjunto de células vira um tecido, que vira um órgão. E quando a gente come, não é só para matar a fome, né? Ou então, eu tô com aquela sensação de fome, eu vou só encher meu estômago para passar aquela sensação. A gente, né, assim, na correria, pensa em só matar a fome. Mas eu acho que o importante é quando você começa a abrir a mente, quando a sua mente explode para esse universo que tem dentro da gente, de entender que os órgãos precisam dos alimentos também para funcionar, né? E aí, no caso da Flávia, a gente estava falando da questão do ciclo menstrual, né? Depois eu volto um pouquinho, né, sobre isso, mas no caso dela, mesmo fazendo tudo certo, estava faltando ali alguns nutrientes-chave, né, Flávia? Para fazer o fígado e a microbiota trabalhar melhor. Né? Esse foi o ponto-chave, tanto que a gente tratou fígado, né? No ponto ali foi fígado mesmo.
e a parte intestinal. E aí, a partir daí, as coisas começaram a melhorar. Mas, assim, só para vocês entenderem o contexto disso tudo. Eu quero pedir para ela contar um pouquinho sobre a questão do DIU, né, que ela usava, né, e tudo mais, para vocês poderem entender. E depois eu entro contando sobre as fases do ciclo e como que a gente ajustou cada fase com a alimentação também. É legal, Eleni, você pedir para eu contar, porque a gente está com muito, tanto eu como você, nós estamos com muitos seguidores novos, né? Então, muitas pessoas não conhecem do nosso passado, né? Alguns não sabem que eu sou uma bariátrica há 16 anos, né? E assim, de 125 quilos, gente, eu olhava para mim ano passado, eu tava linda. Hoje eu olho minhas fotos do ano passado e eu falo, Eleni, como que eu cheguei naquele ponto? Eu estava visivelmente inflamada, só que eu não me via, né? Por quê? Eu fiquei um período de 15 anos com o DIU que não deixava menstruar. E para mim, vou ser sincera, foi a melhor coisa da minha vida. 15 anos sem menstruação, não tinha problema nenhum. O ano passado foi fazer a troca de 5 anos, como eu sempre fiz. Não conseguimos trocar. Meu útero atrofiou e não tentaram por diversas vezes, em vários períodos, e não conseguimos. O que aconteceu? Flavinha menstruou igual mocinha, desde o meio do ano. Menstruando sem parar. Só que não era uma menstruação normal, né, Eleni? Não. Era uma menstruação excessiva, era uma menstruação cheia de coágulos, uma menstruação que realmente era hemorrágica. Tinha mês aí que eu virava um mês menstruada. E chegou no final do ano toda disfuncional. O que acontece com uma bariátrica quando ela tem muito sangramento? A B12 cai. B12, ferritina, ferro, né? Vai pro chão. Estoque de ferro. Mas assim, eu percebi que foi uma escada assim, que uma derrubou a outra, né? Para os leigos que não sabem essa conexão, caiu uma, foi caindo todas. Sim. Né? E nisso, eu cheguei para você com uma ferritina de 3, você lembra? Sim. Né? Quem entende um pouco vai falar como você estava viva. Eu achava que eu estava com depressão. Lembra? Eu achava que a gente... Realmente, eu falei, gente, eu tô trabalhando muito, eu tô com depressão, eu tô com alguma coisa. E foi aí que você entrou e eu querendo cortar essa menstruação de qualquer jeito. Eu cheguei aí em médico que falou, não, Flávia, já que seu problema não resolve, coloquei implante, implanon, coloquei tudo e não resolvia. Eu só não quis tomar anticoncepcional porque eu sabia dos danos e não resolvia. Aí a Eleni chegou para mim e falou, Flávia, deixa seu corpo trabalhar. Aí eu falava, não quero. Quantas vezes eu briguei com você, Eleni? Falei, eu não quero menstruar. Eu não quero menstruar. Eu não posso menstruar. Eu sou bariátrica. Eu não quero menstruar. E você entrou com toda a sua paciência e sabedoria. Porque assim, eu acredito que ela, como minha amiga, né, entrou né, fazendo a profissional, mas ela entrou muito como minha amiga, porque não é fácil você chegar para um paciente desconhecido e meio que impor, deixa seu corpo trabalhar. Não, e a gente não pode. A gente não pode impor nada, né? A paciente que tem que decidir. E a minha decisão era menstruar, não menstruar. Eu não queria menstruar mais. E a Eleni, com toda a sabedoria, foi impondo não. Ela foi fazendo eu entender. Só que eu não acreditava, gente. Eleni, você lembra? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada para manipulação, sabe? Da suplementação, né? Suplementação, uma coisa assim, ó. Eu achava que tudo era errado, tudo era excesso, tudo era falta. Entende? E você foi trabalhando isso e me apresentando e me mostrando e fazendo eu enxergar que não era nada de achismo. Não era porque alguém achou alguma coisa, não. Evidência científica, você me fez mostrar. Flávia, vamos conferir. Abriu a mente, né? Você entendeu como que as coisas funcionavam e resolveu aplicar. Mas acho que é importante a gente deixar claro aqui, não tem fórmula mágica, né? O que a gente está contando aqui foi algo que aconteceu com a Flávia.
Acontece com outras mulheres? O resultado, o mesmo resultado pode acontecer? Pode, mas a regra? Não. Na nutrição, tudo depende, né? Depende da genética, depois a gente fala um pouquinho sobre a genética também. Mas o que a gente fez com você foi uma escolha pessoal, em primeiro lugar, né? Nós, como Nutris, não podemos, por exemplo, chegar para uma paciente e falar, para de tomar anticoncepcional, que não é para você. Não, tem que ter uma escolha dela e uma escolha consciente, né? Mas no seu caso, como amiga, né, eu fui conversando, explicando direitinho. O que eu quero explicar aqui, né, para vocês? O que aconteceu? A Flávia vinha com um quadro que a gente chama de predominância estrogênica. Então, a gente vê pelos sintomas, né, sinais e sintomas. Então, uma menstruação com fluxo muito abundante, com muito coágulo, e que acaba desequilibrando todo o resto do corpo. Então, porque a ferritina cai, você perde muito sangue. A gente, para falar um pouquinho aqui do DIU, do anticoncepcional, é uma escolha muito pessoal das mulheres, né? Cada uma sabe bem o que é melhor para si. Mas o que eu sempre falo, se você está usando um método contraceptivo para remediar alguma coisa que dá para procurar um outro caminho antes, então, por exemplo, assim, vamos tentar primeiro, né? Vamos supor, eu tenho uma menstruação muito, muito dolorosa, no caso da Flávia. Tinha uma menstruação muito abundante, um fluxo muito intenso, muito coágulo. A solução final é tirar o útero? Será, Flávia? A solução final é tomar o anticoncepcional até entrar na menopausa? Será que a solução é colocar um DIU novamente? Ou será que a gente pode agir na causa raiz? E aí que entra a questão do fígado que eu falei. Falaram para até cogitar essa, né, de eu tirar o DIU, de eu tomar remédio, tirar o útero, desculpa. Isso. Tirar o útero. E você falou, vamos tentar. Porque assim, a gente conhece outros caminhos, outras alternativas, né, Flávia? E o que acontece? Então, quando você olha para a mulher que tem todos esses sintomas, tem que olhar para 2 órgãos principais. Então, o primeiro é o fígado e o segundo é o intestino. Na verdade, eles estão ali em paralelo, né? Quando a gente olha para um fígado que não consegue metabolizar bem esse estrogênio, né, esse hormônio feminino, que é tão maravilhoso, mas que em excesso faz tão mal, acaba gerando todos esses problemas, né? Então, pensa assim, o fígado, ele tá ali para processar o estrogênio. Vou falar de uma forma mais simples, né? O estrogênio tem que ter um pico, né? Ele tem que ser produzido pelo corpo. Ele tem uma função na primeira fase do ciclo, que é da menstruação até a ovulação, que é uma função de deixar a gente mais ativa, tem um monte de coisa. Eu vou falar mais da parte mais simples. Mas fazer crescimento de tecido, né, do endométrio, tem um monte de coisa. Mas quando ele tem que ter a queda dele, ali na próxima ovulação, isso não acontece, né? E não acontece porque você não tem um fígado bem nutrido e um intestino com uma microbiota equilibrada, esse estrogênio acaba se acumulando no corpo ali na fase errada, competindo com aquela progesterona que deveria estar mais alta na segunda fase, e traz todos os incômodos, né, amiga? Então, assim, a tensão pré-menstrual, que você quer matar todo mundo, o seio muito inchado, muito dolorido, que você não pode nem encostar, né? Então, assim, a gente tratou o fígado com o quê? Com a primeira evidência que a gente conhece, que é a alimentação, que a Flávia já sabia. Mas é a alimentação cíclica que a gente chama, né? Então, assim, tem alguns tipos de alimentos que a gente coloca na primeira fase ali da menstruação, né? Que, assim, são alimentos ricos em ferro, ricos em B12, principalmente para quem tem hemorragia, né? Tem alguns outros alimentos que a gente coloca na segunda fase, que é a fase folicular, para ajudar na qualidade do óvulo, por exemplo, que são as boas gorduras. Tem alimentos que a gente coloca na fase ovulatória que dão suporte para o fígado eliminar esse excesso de estrogênio que tem que ir embora, por exemplo. E tem alimentos que a gente coloca na fase pré-menstrual. Então, é tudo estratégico, tudo dentro de um contexto. Então, fora a nossa evidência, né, que a gente sabe que a alimentação funciona para tudo, né, para melhorar tudo, a gente também entra com alguns nutracêuticos, alguns ativos manipulados, né? São algumas fórmulas que ajudam, que dão suporte para a progesterona na segunda fase.
né? Mas é Alguns tão alimentos que vão lindo. modulando. É tão lindo, Eleni. Por quê? Porque as pessoas, né, normalmente, alimento para cada fase do período menstrual. É, Que existe o alimento certo, isso. né? Por isso que eu falo que tem como generalizar. Cardápios não são generalizados, não tem como. Não, Porque eu principalmente para a mulher. e você tá em outra, né? A fulana tá em outra, a Beltrana tá em outra, a Sandra tá em outra, a Joana tá em outra. Então, cada uma tá numa fase. Como que a gente vai comer tudo a mesma coisa? Exatamente. É que assim, a gente está numa sociedade que acostumou a fazer tudo igual para homem e para mulher. Então, mulher trabalha igual homem, mulher. Nada contra trabalhar, a gente trabalha, né, Flá? E a gente trabalha Muito. pra caramba. Mas assim, eu tô dizendo o ritmo, né? Então, tem que trabalhar no mesmo ritmo que o homem, tem que comer igual o homem come, em todas as fases. Nós somos cíclicas, o homem é flat, ele tem a testosterona, tem pico de manhã, cai um pouco no final do dia, mas sempre tem aquela testosterona que tá ali, Ai, que né? Deveria estar. A gente não, a gente tem, olha, a gente tem alteração de dois hormônios, de LH e FSH. Aí depois a gente tem alteração de estrogênio numa fase, alteração da progesterona na outra. A gente também tem testosterona que altera também, né? Então, assim, é uma ciranda de hormônios. E tem que dar suporte. Nada no nosso corpo se cria do nada, né? A gente pensa E assim, essa caramba, cor, mas como que o corpo cria um hormônio? Qual que é a base? Qual que é a matéria-prima? Vem do alimento. Não tem como fugir disso. Se você come errado, você vai ter um desequilíbrio hormonal. Não tem como não. fugir. E tem uma coisa bem legal que você me apresentou. Eu falo que hoje em dia, os meus atendimentos hoje em dia, já faz um tempo, né? Que você, até ontem você falou para mim, é um caminho sem volta. Eu falei, aonde eu fui amarrar meu burro? Porque depois que você começa a aprender tanta coisa, olhar por dentro real, de fato, né? O olhar é muito diferente. Quando você sai da faculdade, você não sabe nada do que a gente está falando nessa live É, hoje, sim. né? Eu sei porque a gente tem, eu gosto de falar isso porque nós temos muitas seguidoras que são recém-formadas, que são nutris, que às vezes desiste porque fica só batendo calorias, só nessa coisa de déficit calórico, é quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, e não é sobre isso, Não é né? A só gente sobre vai isso, né? Não muito, é não só é sobre só isso. sobre isso, né? Então, quando a gente entra nesse mundo que não fala numa faculdade, esse mundo real que a gente vive, né? Dessa questão da saúde da mulher, de olhar para o detalhe. Gente, exame no valor da referência, você vai no médico, os exames está tudo bem. No É. médico está tudo bem, mas eu tô com muito canseira, muito estafa, tô estressada, tô com dor de cabeça. Gente, e aí? Não Mas a tá gente tudo tem que. bem. Opa, uma coisa que eu gosto de deixar bem clara é que, assim, a importância da nossa profissão, né? Porque às vezes a gente fala assim, sobre o médico, né? Geralmente eles olham a referência mesmo. Mas a gente tem que entender dos nutrientes, porque os nutrientes são nossos, né? A nutrição é nossa. Então, quando a gente E o olha para médico um nem exame. tem. É, Eles não, nem têm essa aula. eles não têm. Então, assim, a nutrição é nossa, a prescrição da dieta é nossa, né? Esse olhar para o equilíbrio, qual nutriente conversa com o outro, por que, que um precisa do outro. Por exemplo, eu sempre falo assim, saúde da tireoide. Eu gosto muito de falar disso porque é o exemplo que o pessoal entende bem. Uma pessoa que vem com um início de hipotireoidismo, né? Poxa, eu sempre falo assim, antes de medicar, né? Graças a Deus que temos medicamentos, graças a Deus pelos antibióticos, pelos anticoncepcionais, ainda bem que existe tudo isso, né? Ninguém aqui tá falando mal. Mas, assim, antes de medicar, por que que a gente não olha para o laboratório que faz essa tireoide funcionar? Né? Por exemplo, eu preciso de quantidade ótima de iodo, preciso de quantidade ótima de selênio, quantidade ótima de zinco, quantidade ótima de ferro.
Aí você pega uma mulher que vem anêmica, né? Ou então vem com ferritina baixa há anos e anos e começa um hipotireoidismo. Quando você começa a repor o ferro, que tem a forma certa, né, Flá? Não é todo dia que a gente Exato, coloca ferro para tomar, não é não é, todo dia e não é qualquer ferro. não é Não é qualquer ferro aquele que também. eles dão para todo mundo. Exatamente. Então, assim, aí quando você começa a repor e fazer a coisa acontecer, o corpo começa a entrar em equilíbrio, aí você vai olhar os exames daqui 2, 3 meses, aquela tireoide está normal. Assim, eu não estou dizendo que é uma cura. Às vezes era um início de uma doença, porque a doença começa a nível invisível, molecular. Quando vem os sintomas, é porque já está acontecendo há muito tempo. Há anos já está acontecendo aquele desequilíbrio lá dentro, mas a gente não sabe. E aí, quando a doença aparece, é porque a desnutrição molecular já começou há muito tempo, né? Então, esse exemplo que eu estou falando, aí você pega certo ferro, certa B12, certo zinco, que não está em valores ótimos, que não são exatamente os valores da referência, né, Flávio? Se a gente for falar sobre isso. Eu dou exemplo da B12 sempre, para todos os pacientes. Falo assim, gente, pega a B12, ela vai de 250 a 900. Olha o tamanho da referência dela. É uma faixa enorme, né? Aí a pessoa chega com sintomas neurológicos, vamos supor. Ah, a memória tá ruim, né? Enfim, tem várias coisas. Tá com 251. Tá dentro da referência? Tá dentro da referência, Tá, mas né? será que é um valor ótimo? É um valor funcional para essa pessoa? Às vezes ela funciona bem com 400, com 500, ela tá em 300 ali, tá dentro da referência, mas não tá tudo bem, né? E esse olhar é do nutricionista também, né? Os médicos podem saber, claro, devem, é maravilhoso da nutrição, é muito gostoso. Mas a responsabilidade de entregar um paciente nutrido para esse médico é nossa. Sim. Mesmo porque nenhum corpo que não esteja nutrido, ele não vai conseguir estabelecer doença, ele não vai conseguir aproveitar o tratamento medicamentoso, né? Não Sim, vai ter essa sinergia se não tiver com os valores, eu digo, as vitaminas, pelo menos, né? Que está saiu? disponível, Ah, não tô. né? Tá travando, mas você tá me Tô gravando. ouvindo? Às vezes Tô ouvindo. aparece. Ah, então. Porque o que eu gosto muito que você fala, que assim, eu acho apaixonante, né? Eu fico encantada toda vez que você fala. Inclusive, você Obrigada. falou uma coisa aqui, que é a gente enxergar por dentro. A gente tem até uma novidade já que. Ah, eu tô me contendo para não falar, mas já já a gente entra nesse gancho aí de Sim, olhar realmente o que a gente não enxerga. Porque tem muitos exames aí de laboratório que não vai falar o que a gente precisa saber, né? E quando você fala esse cuidado, sabe? Esse cuidado que a gente tem que ter não é excesso, mas assim, quando a gente quer muito medicamento, quando as pessoas querem só medicamento, e a primeira base, a estrutura é nutricional, né? Eu tenho um médico integralista que é o que entrou ele elogiou super a sua conduta, lembra quando ai, que eu bom. mostrei para ele a receita que você fez do manipulado? Ele falou, nossa, essa nutricionista é muito boa. Eu falei, claro que ela é minha nutricionista, ela é muito boa. E assim, e ele falou, é muito difícil quem entenda dessa parte, né? De fazer essa sinergia. E você fala isso muito bem. Antes de procurar um médico, né? O meu médico sempre fala, antes de você vir aqui, vai na Nutri. Depois Sim. você. Porque Porque eu foi o que queria. você falou, ajuda muito, né? A gente manda um paciente bem nutrido para um tratamento, às vezes medicamentoso, ele vai responder muito melhor. Não tem como. É muito surreal. E a gente consegue alcançar, né? Nós temos o nosso nicho, né? Mulher da cirurgia bariátrica, desculpa. Você é da saúde da mulher. Só que assim, nós conseguimos abranger várias situações com esse Sim, olhar, né? Me sim. explica um pouquinho. Esse olhar que Tá me ouvindo? Acho que deu uma travadinha agora. é uma coisa assim apaixonante. Eu tô te ouvindo.
Tá. Tá travando, mas eu acredito que o pessoal... Pessoal, vocês que estão aí ao vivo, se tiver com algum problema no som, vocês falam, tá? Avisa a gente. Quando a gente, assim, hoje eu sou formanda em nutrição funcional pela FSA, a Flávia tá também, é formanda também, né, Flávia? Com um outro curso específico, agora eu não lembro. Mas quando a gente fala em nutrição funcional, é uma nutrição que restaura a função. Então, a gente olha realmente para a célula, né? Nós entendemos a bioquímica dos alimentos, a bioquímica do corpo humano e como que os nutrientes interagem, tanto na saúde quanto na doença. Então, esse que é o diferencial. E a gente atende também gestantes, idosos, crianças. Atendi um menininho lindo ontem, 10 anos. Porque todo mundo tem célula, todo mundo tem que se nutrir, todo mundo funciona da mesma forma, cada um com a sua particularidade, né, da fase da vida e tudo mais. Mas a gente atende a todas as idades, assim, com essa visão, né? A gente chama de integrativo também, porque a gente não olha só para o físico, a gente olha também para o emocional do paciente, a gente também olha tudo, né? Como que é a assimilação desse alimento? Como que é o transporte, né? Nas vias metabólicas ali dentro? É tudo integrado, né? Não tem como você olhar só para um estômago sem olhar para o intestino, por exemplo. Por isso que chama integrativo, né? Só para o pessoal entender também. Mas esse integrativo, eu gostei dessa área, eu mergulhei, eu tô aí, que você me apresentou esse mundo que não tem volta. Por quê? Porque você não trata só do alimento. Não. Né? Nós temos pacientes aí que a gente conseguiu, eu já te mostrei, né? A gente conseguiu ativar fazendo ela se olhar no espelho. Tanto que eu coloquei um espelho aqui, assim, no consultório, porque a gente consegue ativar, porque as pessoas estão desanimadas, é muita correria, é muita coisa, não tem tempo para nada, Eleni, sabe? Sim. Então, começa toda essa questão de o que eu faço, eu não consigo. Aí você para, uma coisa que você me ensinou muito bem, vai dormir, vai descansar. Eu aplico isso com as minhas pacientes, está dando muito resultado, gente. Dá. É porque eu sou, olha só as bases, né? Se for pensar em bases, sono. Inclusive, antes das 10 horas, eu falo, pega a onda do hormônio, pega a onda da melatonina, vai 9h30, 10 horas, deita, vai descansar, vai dormir. Você vai acordar sozinha no outro dia, né? Então, é sono, alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse. E aí, por aí vai, né? Muito, muito. E, assim, eu falo que não tem fórmula mágica. Não. Né? Não existe uma fórmula mágica. É o conjunto de ajustes. Como que hoje você consegue explicar? Você não me deu nenhuma segunda bariátrica. E por que meu organismo agora está funcionando? Tipo, tudo que eu fazia, eu continuo fazendo. Só que Sim. eu estou tendo outros resultados. Então, eu sempre falo que é por causa da cereja do bolo, né, Flá? A gente fala da suplementação, que a suplementação é a cereja do bolo. Sim. Aí, o seu exemplo é clássico, porque pega uma pessoa que come super bem. Tudo que a gente aprendeu na faculdade, você aplica. Só que alguma coisa ali está faltando. Então, a cereja do bolo é a suplementação, né? A gente pega o que está faltando ali, o que precisa melhorar. É isso que a gente fez. E aí a gente fez com o quê? Com base nos estudos. Vai lá, pega os estudos científicos, pega os melhores, né? Os que são com maiores evidências, procura o que pode usar. Assim, a gente tem algumas ferramentas já, né, dentro da nossa prática, e a gente vai usando de forma estratégica, né? Mas eu acho que quando a gente fala de suplementação, é como se fosse assim, uma injeção de ânimo que estava faltando, né, Flávia? Compensa. Está faltando ali o ferro que está super baixo e não sobe. Mas não é só o ferro, né? Esse sono, vocês têm noção? Sono que parece depressão é falta de vitamina? Falta de vitamina. É isso? Né? Aquela baixa autoestima, aquele baixa vontade de tudo. Né? As pessoas, nós temos casos também de sintomas como fala, a área da psicologia explica melhor, né? Às vezes as pessoas acham que tem um TEA ou alguma outra
condição e você ajusta a vitamina e a pessoa realmente melhora. A pessoa sai de um quadro que realmente estava crítico. Aí você Sim. fala, não, não precisa de tantas outras coisas. Vamos começar de baixo? Eu dei uma Exato. palestra hoje de manhã para mulheres também e eu falava, o mal da nossa sociedade é que a gente quer começar tudo pelo telhado, É. sabe? Nós Pelo mais queremos. complicado, né? As pessoas querem a fórmula mágica. Ah, me dá uma pílula de tal coisa para resolver. Não existe isso, né? Entende? A gente quer o telhado, a gente É. só quer o telhado. A gente quer dieta de 7 dias para desinchar, 21 dias para emagrecer 10 quilos, a gente quer suplemento mágico, a gente quer tudo mágico. A sopa detox que vai fazer seu fígado funcionar. Só que, e a estrutura da casinha? A E o base. alicerce? E as colunas, as sapatas, toda essa questão. Não tem como construir uma saúde baseada só no telhado. Sim. E o mais Né? legal, assim, vamos entrar naquele assunto que a gente tinha conversado, né? Quando a gente fala assim, né? Eu até escutei uma Nutri super bacana, que a gente gosta dela, inclusive a Carol Caldas, ela estava falando. Minha parceira, velho. Você me Eu sei, apresentou ela, eu já amarrei, eu já segurei na mão. Eu escutei a Carol Caldas falando assim, né? Que ela teve o caso de uma paciente que, poxa, fazia tudo certo, não estava dando, não emagrecia, não estava dando resultado, usou todas as ferramentas que ela conhecia. Aí falava, peraí, vamos pedir um teste genético para ver o que está acontecendo? E aí ela descobriu que o problema era o horário que ela estava, que a paciente, se não me engano, era o horário que ela estava indo dormir, que ela estava, tipo, indo treinar à noite, no horário que era para ela estar dormindo, por causa da genética dela, né? Que ela precisava dormir mais cedo. E também, depois que ela ajustou o sono dessa pessoa, né? Aí as coisas melhoraram. Mas foi por causa do teste genético que ela fez, né? De nutrigenética, que ela descobriu o padrão de sono, quais são os polimorfismos ali para. Gente, polimorfismo é assim: você tem uma genética, né? Que é um código de programação de como o corpo tem que funcionar. Só que por algum motivo teve um bugzinho ali no meio, tem uma letrinha ali que não está no lugar certo, né? E aí, por esse motivo, ou você não vai fabricar uma enzima de forma correta, ou você vai fabricar menos, ou ela não vai ter uma função tão boa. Enfim, tem um monte de coisas envolvidas aí. E aí, ela descobriu que o gene clock, né, que é o que a gente fala, né, dela, era mais matutino. Então, era uma pessoa que nunca poderia estar treinando às 10 horas da noite. Ela estava estressando ainda mais o corpo dela com isso. Então, ela não estava respeitando o código de programação dela, né? Se a gente for falar Mas dessa forma. isso é uma coisa tão linda, Helene. A gente vai começar a fazer isso, que é coisa de Deus. Mas é o que eu falo, os laboratórios, ontem nós fizemos reunião, essa semana nós temos mais reunião, treinamento. E assim, olhar os genes, os polimorfismos, igual você falou, todas essas características que a gente tem, às vezes desde que nasceu. Sabe? A gente não sabe. Tem coisa que não tem como a gente saber. Sim. Né? Um teste genético, o meu já vai chegar em 10 dias, tá na sua mão. Eu vou fazer também. Nós vamos nos olhar por dentro e ver toda essa questão. E em breve, o pessoal de Indaiatuba. Tá chegando. Pessoal de Indaiatuba, o teste está chegando aí na Quironutri. Né? E o pessoal aqui de São Paulo, o teste está chegando aqui no consultório da Nutri. E vai ser um valor bem acessível, né, Fá? Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, quando a gente fala de teste genético, a gente olha, meu Deus, vou ter que vender meu carro para fazer. Não, vai ser bem acessível, vai ser bem acessível mesmo. Porque, assim, tá se popularizando, né? Assim, se a gente for pensar 3 anos atrás, era uma coisa assim, uau, né? Custava, sei lá, 6 mil, 5 mil reais um teste. Hoje a gente sabe que tem laboratórios oferecendo a 10% desse valor, né? E tá muito legal agora pra gente começar a trabalhar com isso. Principalmente porque tem algumas pessoas que a gente usa, igual a Carol falou, né? A gente usa um monte de estratégia
A Não, eu pessoa tenho várias até pacientes. emagrece, né? Só que assim, não chega É, naquele resultado que ela quer. E aí, chega e para, né? é, Eu tenho paciente que ela fala, Flávia, eu tô fazendo tudo certinho. E eu acredito, porque, sabe, porque tem realmente, eu vejo, eu peço diário alimentar e a pessoa tá sempre ali me mandando foto, tudo, e não sai daquilo. Você entra com suplementação e não sai daquilo. Aí eu falei, gente, eu quero mais, eu quero entender o que tá acontecendo com essa pessoa, sabe? porque é Eu a forma preciso como ela entrar. funciona. Sabe, a gente tem que entrar na genética dessa pessoa. Por isso que eu falo, é um caminho sem volta. Né? Você me fez estudar coisas que eu não sabia nem que existia no mundo, Sim. E né? assim, para os pacientes, né, para os clientes, é algo assim fascinante, porque é um exame que você vai fazer uma vez na vida. Né? Então, Exato. um polimorfismo, ele não vai se Não. resolver. Ele está ali, ele vai morrer com você daquele jeito. Ninguém muda esse polimorfismo. Mas, assim, a gente muda o ambiente dessa genética, né? Então, só para o pessoal entender, né? Por exemplo, uma pessoa que vem no resultado com uma predisposição a ter, sei lá, para ser obesa, né? Tem um gene lá da obesidade. Essa pessoa está condenada a ser obesa, Flávia? Ela não está, Não. A gente né? consegue modular, gente. Sabe? Modular. Ai, genética é condenação? Não é Não condenação. é. Mas, assim, Entende? a epigenética, quando a gente fala epigenética, essa modulação. É como se fosse, por exemplo, a fulana tem um gene que predispõe a ter obesidade. Mas esse gene pode ficar calado pela vida toda. Com estilo de vida, boa Exato. alimentação, atividade física, né? É o que a gente falou, a base, né? Agora E, pensa, você entrar com essa genética e saber que aquela paciente tem alguma deficiência, né, do polimorfismo dos genes, enfim, para carboidrato, para proteína, é, manhã, tarde, noite, se ela é matutina, se ela é, sabe assim, como que o organismo dela aceita melhor? Pensa o nosso plano alimentar de agora em diante, gente. Vai ser é precisível, né? certeiro, É um porque plano você vai alimentar fazer o precisível. plano para a genética dela. Sim, porque é a forma como o corpo dela foi programado para funcionar. Então, por exemplo, a gente fala assim, lembra, eu sempre falo aquela frase, né? Na nutrição tudo depende. Eu não sempre falo isso, Depende, Flávia. depende. Aí quando você olha para a genética, aí você tem certeza que na nutrição tudo depende. Porque assim, a gordura saturada, a gente sabe que tem que evitar, né? Mas faz mal para todo mundo? Vai inflamar todo mundo? Não é todo mundo, A carne né? vermelha, amiga. Exatamente. Tem gente que tem, por exemplo, não, vou voltar ao exemplo da gordura saturada aqui, que é mais fácil do pessoal entender. Até certo ponto, se comer com equilíbrio, com moderação, se essa pessoa não tem uma predisposição genética para inflamar com essa gordura saturada, digamos assim, né? Ela pode comer com moderação. Agora, uma pessoa que tem uma predisposição que não cai bem na gordura saturada para ela, por que ela vai ficar comendo sempre, mesmo que em equilíbrio? Só de vez em quando vai comer, né? Vamos dizer assim. Porque de vez em quando tem que comer mesmo, a gente tem que, né? Às vezes tem que comer o que a gente gosta. Mas quando a gente conhece como o corpo funciona, fica muito mais Mais fácil de fácil. evitar, tal coisa me faz bem, então eu vou aplicar um pouco mais, né? Mas o que eu penso é na liberdade que nós vamos proporcionar para os nossos pacientes. Sim, Sabe? Porque quando você tem a genética da pessoa na sua mão, sai o exame da genética da pessoa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Bordadinho, Ju, que entrou agora aqui. Vamos lá, a gente pega a genética da Bordadinho Ju. E você vê lá que o carboidrato para ela não é um problema. E aquela pessoa passou a vida tirando pão francês da casa dela, da vida dela, sofrendo. E você chega nela e fala: seu pão francês pode voltar. E você trabalha com as outras coisas que não são legais. Pensa a liberdade, eu digo assim, até emocional, sabe? Porque sim. a gente vai atrás de coisas para facilitar a vida da pessoa, para ela aderir. Hoje de manhã eu falei, Eleni, eu acredito que você também
é da filosofia do meu pensamento, você vai entender. Eu falei que eu acho que eu sou uma das poucas nutris que odeia, abomina a palavra dieta. Eu não uso essa palavra. Eu detesto a palavra dieta. Porque dieta tem data para começar e data para terminar. Aí você volta a fazer errado tudo de novo, né? Por que que acontece esse reganho de peso? Essa receitiva, eu trabalho com bariátrica, a pessoa fez bariátrica, por que que ela volta a engordar, sendo que ela cortou o estômago, reduziu É porque aqui dentro, ó, não mudou a mentalidade. Então, a gente vai dar muita liberdade. Então, meninas, meninos, nos aguardem que a Eleni, para quem está entrando agora, ela atende em Indaiatuba. Eu falo em Indaiatuba, ela faz online também. O pessoal daqui que quer atendimento com ela, mas como eu estou falando da questão da genética, do teste genético, tem que ser presencial. Precisa ser presencial. Então, assim, Sim. galera de Indaiatuba, pessoal que está aqui na live, tem parente lá nas imediações, manda para a Quironutri. Eu vou deixar o arroba deles aqui salvo e vocês entram lá, segue eles, porque além da parte da nutrição, o marido dela é quiroprata, ele faz toda a questão de saúde mesmo, saúde de coluna, saúde de dor, saúde, sabe? É muito interessante. E a genética vai ajudar ele também, gente. Ajuda. Entende? Ajuda também. Então, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz que você me apresentou. Ai, meu Deus, por que a hora voa, né? Que você me apresentou esse mundo, né? Genômica. Nossa, são tantos nomes que eu falei, Senhor, obrigada pela vida da Eleni. Gente, a Eleni, ela é uma estudante nata. Eu falo, toda vez eu falo, eu queria ser, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Mas eu sei que eu não vou ser. Eu não vou ser nem aos pés dela. Imagina! Porque a gente cresce junto. A gente cresce junto, mas Deus te capacitou para me abençoar com a sua inteligência. Amém. E me capacitou para te abençoar com a parte boa que eu tenho, porque todo mundo tem uma parte boa, né? Sim, é uma troca sempre. A gente sempre troca coisas boas, né? Assim, ninguém sabe de tudo. E quanto mais você estuda, mais você sabe que de nada sabe. É tipo isso. Essa é a verdade. A gente tem uma limitação tão grande que hoje nós estamos falando isso. A semana que vem pode mudar tudo, gente. A medicina, sabe, a área da saúde, ela muda todos os dias. São muitas pesquisas, são muitas descobertas, né? Então, eu queria que você desse, assim, uma fala para a gente conseguir encerrar, porque senão já o Instagram está derrubando a nossa live. Aí eu queria, de verdade, eu vou deixar o arroba, eu quero muito, muito, pessoal, conheçam a Quironutri, conheçam o trabalho deles, sabe? Eles são incríveis, fantástico. E logo mais, semana que vem, olha lá, novembro é certeza. Acho que novembro, novembro é certeza que já estará aqui no consultório na Moca e já estará ali, né, em Indaiatuba. Nós vamos estar com nossos testes genéticos, nossos pacientes vão se beneficiar com essa, eu falo que com essa bênção mesmo, que a gente vai conseguir fazer planos assertivos. Ninguém mais vai sofrer. Ai, meu Deus, eu faço tudo certo e não consigo o resultado. Tá chegando. Tá chegando, vai chegar. Eleni, finaliza aí pra gente. Eu quero te agradecer de verdade, de coração. Não falamos, né, tudo que deveríamos falar, porque é muita coisa. A gente está trabalhando, é muita coisa. Ela está trabalhando comigo e eu com ela há mais de um ano. Né? A gente está modulando hormônios, nós estamos... Lógico, ela me encaminhou para especialista, né, na área da medicina integrativa, doutor Israel, que eu já encaminhei para um monte de pacientes também. Que a área da nutrição não mexe, mas ela fez toda essa modulação de vitaminas, de toda a parte que ela é expert. E de verdade, eu só tenho que te agradecer.
Ah, Né? Só imagina, tenho que agradecer. E assim, eu não vou te deixar em paz, porque eu sou dessas, né? mas estamos juntos, amiga. Eu falei já, vamos caminhando juntas, né? Como eu falei, é uma troca. E eu quero também te agradecer pela oportunidade, né, de ter falado ao seu público. O pessoal também do meu perfil já te conhece. A Flávia é expert Perfeito. em obesidade, em Cirurgia bariátrica também, né? bariátrica. Cirurgia bariátrica, desde a preparação para a cirurgia, pós-cirúrgico. Ela já passou por tudo isso, e além de ter passado por tudo isso, ela também estuda muito sobre isso, né? Então, ela trata com muito carinho os pacientes dela. Eu sei disso, e o acompanhamento, assim como o meu, também é muito próximo. Nós somos muito próximas dos pacientes. Então, é isso. A gente troca muita figurinha, né, amiga? Muita. Nós temos um grupo, pessoal, só de nutricionista, mas assim, nutricionista top, estilo a Heleni, assim, Ah, sabe? E cada uma numa área, cada uma num segmento, num nicho. E a gente troca muita sabedoria, muita informação, muita sim, figurinha, né? E a gente consegue atender e levar o melhor para os nossos pacientes. Amiga, exatamente. obrigada. Por mim, eu ficava a Obrigada a noite você. inteira aqui falando com você, mas o Instagram não tem jeito, ele derruba. A gente Mas a marca gente vai outra, não tem marcar, problema. a gente vai marcar novas lives, novos bate-papo com outros assuntos, porque eu sei que se eu sugar daí, meu Deus, tem E daí muita também. coisa. Saúde, ó, saúde dos ossos. Gente, quanto testemunho a gente tem de nós mesmos, É, né? absolutamente. Osteopenia, todas essas coisas que as mulheres têm problema. Eu já passou, a gente já conseguiu ver em várias situações, vários casos clínicos. Até Então, na gente, né? é só o começo. Você é bem-vinda e agora você Obrigada. vai ficar por aqui. Não te largo mais. Tá bom. Um beijo, obrigada. Quer falar Beijo. alguma coisa sobre aí, sobre Indaiatuba? Chama o pessoal, fica à vontade. Tá bom. Não, então, sigam lá a minha página, lá a gente procura atualizar. Tem nosso site também, quironutri.com.br, lá tem meu currículo, o currículo do meu marido, que é o Fábio. Não é porque é meu marido não, mas ele é um quiropraxista topíssimo. Ele cuida muito bem dos pacientes dele, o mesmo carinho que eu tenho pelos meus pacientes, ele tem também pelos dele, o pessoal sabe disso. E vocês estão convidados a conhecer lá nosso consultório também. Vai lá, gente. Eu vou salvar essa live, vai ficar no nosso feed, tanto no meu como da Quiro. Segue eles, conversa com eles. Se tiver alguma questão, pode chamar no direct, eles são super atenciosos. Obrigada, pessoal. Danizinha Lubina Obrigada, gente. subiu, ficou escrevendo, a gente não conseguiu responder muita coisa, mas é só chamar no direct. Tanto eu como a Eleni estamos à disposição. Isso aí. Tá certo? Beijo, Obrigada. amiga. Deus Beijo. Fique com Deus. abençoe. Amém. Tchau. E aguarde, porque a gente vai chegar bombando. Quando a gente estiver fazendo os testes, a gente combina as lives para contar para o pessoal os resultados. Isso mesmo. Beleza? Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada, galera. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.